Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos responder mais uma questão da CESP, questão de matemática, da prova de oficial do Corpo de Bombeiros de Alagoas. A questão diz o seguinte: um tanque contém 256 litros de gasolina pura. Do tanque foram retirados 64 litros de gasolina e acrescentados 64 litros de álcool. Depois de homogeneizada essa mistura, foram retirados 64 litros e acrescentados outros 64 litros de álcool. Com relação a esse procedimento, julgue o próximo item. No final desse processo, se for possível separar as substâncias álcool e gasolina da mistura que está no tanque, serão encontrados mais de 140 litros de gasolina pura. Pessoal, para resolver essa questão, vamos aqui dividir esse enunciado por partes, ok? Inicialmente, a questão diz o seguinte, que havia um tanque, vou colocar aqui esse tanque, ó, de 256 litros de gasolina. Ok, pessoal, eu fiz aqui um esquema para nós entendermos melhor essa questão. Inicialmente, esse tanque de gasolina possuía 256 litros de gasolina. Vou colocar um Gzinho aqui do lado para indicar que é apenas gasolina, ok? Então, desse tanque foram retirados 64 litros de gasolina e acrescentados, no lugar dele, 64 litros de álcool, ok? Então, 256 menos 64 vai ser o total de gasolinas que ficou após essa primeira troca, de gasolina para álcool. Vamos calcular aqui, 6 menos 4, 2. K1, 15 menos 6 dá 9. Então, 192 litros de gasolina, tá bom? Depois que eu tiro 64. E foram colocados, no lugar desses 64 litros de gasolina, foram colocados 64 litros de álcool, certo? Vou colocar um Azinho aqui, maiúsculo mesmo, tá bom? Então, no final das contas, ficou a mesma quantidade de litros. Continuou sendo 256 litros. Só que 192 de gasolina e 64 de álcool. Só que depois que eu coloco o álcool aqui no tanque, essa mistura ela fica homogênea, ok? Então a questão diz o seguinte, ó, depois de homogeneizada essa mistura, foram retirados 64 litros desse tanque, e acrescentado outros 64 litros de álcool. Aqui, pessoal, você tem que perceber o seguinte, quando eu tiro aqui 64 litros desse tanque aqui, ó, eu vou estar tirando uma parte de gasolina e uma parte de álcool, ok? Então, para saber o quanto de gasolina que eu tirei, que eu vou tirar aqui, e o quanto de álcool que eu vou tirar aqui, nós temos que calcular, uma das formas é calcular quanto de álcool em relação ao todo nós temos aqui. Então, eu tenho aqui 64 litros de álcool em relação ao todo daquele tanque, que é 256 litros, não é isso? Esse tanque todo aqui, ele tem 256 litros. Então, quem é 64 em relação ao todo? Olha só, dividindo aqui em cima por 64 e aqui embaixo também por 64, nós vamos obter 1 sobre 4, tá bom? Então, essa fração aqui que nós obtemos, ela indica que o álcool nesse tanque, ele representa 1/4 do total de combustível que nós temos aqui. Ou seja, se eu dividir todo o combustível desse tanque em 4 partes iguais, eu vou ter que uma parte será apenas de álcool e as outras 3 partes serão de gasolina, tá bom? Então, 1/4 é de álcool, ok? Agora, presta muita atenção, pessoal. Quando nós tirarmos 64 litros desse tanque aqui,
esses 64 litros vai ser composto de álcool e gasolina. E como é que eu vou saber o quanto de gasolina tem nesses 64 litros e quanto de álcool tem nele? A quantidade de álcool nesses 64 litros que eu vou tirar vai ser 1/4. 1/4 de 64 litros. Porque a cada quantidade do combustível homogeneizado que está aqui, né, 1/4 dele vai ser de álcool e 3/4 vai ser de gasolina. Então, como é que eu faço para achar 1/4 de 64? Basta pegar 1/4 e multiplicar por 64, ok? Lembra que aqui embaixo tem 1, né? Então, para resolver essa conta é 1 vezes 64 e 4 vezes 1, né? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 1, 4. Então, aqui ó, vai dar 16, ok? Então, quando eu retirar 64 litros de combustível aqui, 16 litros serão de álcool e o resto serão de gasolina, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Nós tínhamos aqui 192 litros de gasolina. Isso tudo misturado, tá bom? Estou separando aqui para não confundir. E 64 litros de álcool, ok? E nós tiramos 64 litros de combustível. Só que esses 64 litros de combustível seria 16 litros de álcool, né? Nós achamos aqui. E o resto, que no caso é 48, né? 16 para 64 dá 48. Então, seria de gasolina, né? Então aqui, ó, eu vou ficar com menos 16 litros de álcool, tá? E menos também os 48 de gasolina. Então, desses 64 litros que nós tiramos, possui dentro dele 16 de álcool e 48 litros de gasolina. Resolvendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter que 192 menos 48 vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui. 192 menos 48. Corta esse 9 aqui. 12 menos 8 dá 4. 8 menos 4, 4, desce 1. Então, 144 de gasolina. E de álcool vai ficar quanto? Vai ficar 64 menos 16, né? Que vai dar 48. 48 de álcool. Então, após essa segunda troca, o tanque passou a ter 144 litros de gasolina e 48 litros de álcool. Mais o álcool que ele acrescentou aqui no final, né? Ele acrescentou mais 64 litros de álcool. Mais 64 litros de álcool, ok? Totalizando assim os 256. Mas isso daqui já não é importante, porque a questão quer saber o seguinte: após o final desse processo, se fosse possível separar, né, como nós fizemos aqui, separar a gasolina e o álcool, serão encontrados mais de 140 litros de gasolina pura? Sim, nós achamos que no final das contas vai ficar 144 litros de gasolina. Então essa questão está certíssima, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei me esforçar para responder a cada um de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais. Valeu!